Bem-aventurado os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Mateus 5, verso 7. Deus usou de misericórdia conosco, por isso devemos usar de misericórdia com o nosso próximo. Uma das características marcantes da igreja primitiva era o seu altruísmo. Fazer obras de misericórdia era um mandamento levado a sério pela igreja. As obras de misericórdia, obra social ou obras de caridade nos mostra a disponibilidade de desprendermos-nos do egoísmo e servir ao próximo deliberadamente. A fé sem obras nada se aproveita. Tiago diz: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vê acompanhada de ações, de obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa ou que não tenham nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, nada adianta dizer que Deus os abençoe, visto agasalho e coma bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, de obras, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho obras. E eu respondo: então me mostre como é possível ter a fé sem que ela seja acompanhada de ações, de obras. Eu vou lhes mostrar a minha fé por meio das minhas obras. Tiago 2, 14 ao 18. Nesse contexto similar, em um diálogo com os discípulos, eles foram interrogados ao mestre dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Mateus 25 e 44. A verdadeira fé não está aprisionada. Ela se expressa em obras que glorificam a Deus. Assista conosco essa pré-aula até o seu final e entraremos com mais detalhes em cada um dos tópicos dessa lição. Deus os abençoe. Olá, graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o presbítero e professor Ideilton Ruas da Silva Sobrinho e bem-vindos a mais uma pré-aula EBD objetiva, a mordomia das obras de misericórdia. Lição bíblica do terceiro trimestre de 2019 pela CPAD, lição 11, classe adultos, de 15 de setembro de 2019, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. A escola bíblica dominical é a escola que aplica as disciplinas que formam para a vida eterna. Texto áureo: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2 e o verso 13. E Jesus pontua no sermão das bem-aventuranças em Mateus 5, dizendo que feliz, é próspero, é bem-aventurado aquele que exerce a misericórdia para com os demais. Porque assim como ele é misericordioso nas suas ações, nas suas decisões, ele também vai alcançar a misericórdia de Deus ao seu favor. E o que vai triunfar sobre o juízo é esta misericórdia, é esse depósito de misericórdia que você exerceu na sua vida para com o teu próximo. E a verdade a ser praticada nos diz: o cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados, como expressão de amor de Deus. Isto é privilégio, você exercer a misericórdia. Você está fluindo o caráter de Deus, a bondade de Deus, através do seu testemunho em expressar esta misericórdia, que nos é garantida dia após dia,
Pois a Bíblia nos fala em Lamentações 3 que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Desde cedo até o final da noite, a misericórdia do Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, a sua bondade, pois nós não merecíamos tão grande amor, tão grandes livramentos sobre a nossa vida. Aí quando você descansa no Senhor, você dorme, quando amanhece um novo dia, novamente, as misericórdias do Senhor se renovam, renasce para aquele novo dia. Então, como não expressar, exercer esse privilégio de também ser misericordioso para com os necessitados, expressando na sua vida o caráter divino como a expressão do amor de Deus. A leitura bíblica em classe está em Atos 4, 32 ao 35, que relata aquela passagem especial da igreja primitiva, que viviam em unidade, tinha tudo em comum, abençoando uns aos outros e ajudando aos necessitados, dentro de uma igualdade pessoal, espiritual e bens, para glorificar o nome do Senhor Jesus. O segundo texto que fundamenta a lição está em Lucas 10, 30, 36 e 37, onde Jesus estabelece um diálogo dentro desta parábola do bom samaritano para informar, orientar aquele doutor da lei, para que quem realmente exerceu o amor pelo próximo e cuidou daquele próximo. O objetivo geral da lição é mostrar que o cristão tem privilégio de executar as obras de misericórdia. Introdução: Deus requer dos seus filhos obras de misericórdias como fruto do amor cristão. Os servos de Deus, portanto, devem expressar a virtude da misericórdia divina. Esse sentimento é o que deve dominar o coração dos cristãos. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmo de número 103 e o verso 8. E o significado de misericórdia, na definição da palavra misericórdia, vem do latim misericordia, e significa compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão. No entanto, no Antigo Testamento o termo está presente em textos como: certamente que a bondade, a segurança, a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui fala dessa misericórdia, onde o Senhor guarda, dá segurança, conforta, protege, dá uma estabilidade e um equilíbrio naquela vida emocional e espiritual para todo sempre. E isso faz com que Davi louvasse ao Senhor e dissesse de uma forma sólida, firmada em Deus: e habitarei na casa do Senhor por longos dias, pois a sua misericórdia, a sua bondade tem me sustentado como esse meu pastor, que me guia em todos os caminhos. O ponto 2, misericordioso. A palavra misericordioso no grego tem o sentido de entranhas, de misericórdia e de bondade. A expressão indica o sentimento que vem do íntimo da entranha, da alma, do coração. Quem exerce a misericórdia revela que serve a um Deus misericordioso, longânimo e benigno. Vejamos a mordomia da misericórdia cristã. Esta é como o amor, pois ela só tem valor se for praticada. Na parábola do bom samaritano, de Lucas 10, 25 ao 37, Jesus respondeu a um doutor da lei acerca da vida eterna. Ele diz que diante de um homem assaltado, caído à beira do caminho,
três personagens se destacaram. Primeiro, um sacerdote que, vendo o homem caído, passou de largo. Lucas 10:31. Depois, um levita que ignorou o enfermo. Por fim, um samaritano. E esta parábola é dita como o bom samaritano, pois pelo perfil, pelo comportamento do samaritano, não esperava aquela atitude, aquela ação, aquela obra do samaritano. Por isso foi considerado o bom samaritano, que cuidou do homem e levou a uma hospedaria. Entretanto, houve uma quebra de um protocolo, pois havia um profundo ódio entre os judeus e samaritanos. E os judeus viam-se como descendentes puros de Abraão, enquanto que os samaritanos eram mestiços, fruto do casamento entre os judeus do Reino Norte e famílias de outros povos, que foram para lá durante o exílio babilônico de Israel. De fato, o escriba não suportava ter que reconhecer que na parábola de Jesus, o samaritano agiu mais próximo do homem necessitado, enquanto a atitude do sacerdote e do levita fez com que eles se traíssem, pois revelava a falta de cumprimento da lei em sua vida, visto que não praticavam o amor. Veja a pergunta de Jesus ao doutor da lei. Qual destes três te parece que foi o mais próximo que caiu na mão dos salteadores? E ele teve que admitir e respondeu o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Lucas 10:36-37. O nosso Senhor mostrou que a misericórdia não deve ser apenas um sentimento, mas uma ação diretiva. Vai, tenha atitude, faça da mesma maneira, exerça o amor, exerça a bondade, a misericórdia para o necessitado. Vai e faze da mesma maneira. Glória a Deus. Na continuação, Paulo pontua aos irmãos de Éfeso dizendo que somos criados para as boas obras. E o apóstolo Paulo ensina que a salvação não vem pelas obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, porque somos criados em Cristo para as obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 8 e 10. Assim devemos praticar boas obras, porque somos salvos e fomos alcançados pela graça de Deus. Os que creem em Deus procurem se aplicar às boas obras, estas coisas boas e proveitosas aos homens. Tito 3 e 2. Dentre as boas obras podemos listar algumas obras de misericórdia que podem ser executadas na esfera das necessidades humanas, espirituais, na evangelização e missões. Cuidado na prática das boas obras. As boas obras devem glorificar a Deus. As obras de misericórdias, ações sociais, devem ser feitas com humildade e sem buscar glória para quem as pratica. Assim o Senhor ensinou como devemos ajudar o necessitado. Quando, pois, deres a esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como faz os hipócritas, na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus 6 e verso 2. Além da humildade, o Senhor não faz acepção de pessoas quanto à sua graça, amor, salvação e misericórdia. A discriminação desse pequenino é um ato reprovado,
que embota o seu testemunho diante dos homens. A cor, a condição social, a aparência, a origem, humildade, nada disso pode restringir o acesso às pessoas que precisam do socorro espiritual e temporal da igreja. Como Tiago deixa bem claro em sua própria epístola, Tiago 2, 1 a 13. Em verdade, a igreja é a única instituição que consegue igualar todos, sem distinção, no mesmo nível, cristãos dependentes da graça de Deus, que na adoração comunitária não se apresenta pelos títulos, pelo seu poder aquisitivo, mas pelo fato de que são pecadores arrependidos. As obras de misericórdia social são obras de amor através da Igreja de Cristo. Elas são parte da prática do amor cristão, que, segundo Jesus, deve ser estendido até mesmo ao inimigo. Mateus 5 e 44. Todavia, sem abrir mão de sua maior prioridade, a Igreja do Senhor Jesus, na proclamação do Evangelho. O trabalho social é uma vertente significativa em seu trabalho comunitário, não só como forma de testemunho, mas objetivando cuidar do homem integral naquilo que a igreja pode fazer. Torna assim uma igreja missional e relevante na comunidade onde atua, levando a todos os seus habitantes à luz gloriosa de Cristo. Romanos 15, 25 e 26. No entanto, é óbvio que a igreja tem as suas limitações e nem lhe cabe ocupar o papel do Estado no atendimento aos serviços públicos, humanitários e sociais da comunidade. Mas até onde as condições lhes permitem, pode e deve atuar no socorro ao necessitado, sem diminuir a responsabilidade individual de cada cristão, seja com campanha do agasalho, roupas, donativos, cestas básicas, ajudas para a construção e reforma de casas, de idosos, da viúva, daquele necessitado, do pobre, do peregrino. O campo nesta área é vasto e nós precisamos exercer de fato, de forma literal, na prática, longe do discurso, a obra de misericórdia para com o nosso próximo. Conclusão: não somos salvos pelas obras, mas praticamos boas obras porque somos salvos. Mateus 5,16. Precisamos testemunhar nossa fé ao mundo por meio das boas obras, atendendo aos necessitados. O nosso Deus amou o ser humano por inteiro. Este tem necessidade no corpo e na alma. E Jesus relata isso de forma peculiar para chamar a atenção aos seus discípulos em relação ao verdadeiro sentido do reino de Deus. E para aqueles humildes, os pequeninos, para que os seus discípulos não se perdessem na vaidade dos dons e outros afazeres no reino. Mas o Senhor disse para eles: porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, quanto a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Mateus 25, 42 ao 45. Que Deus continue vos abençoando. Glorifico a Deus por esse projeto e agradeço a todos os inscritos
em nossas redes sociais. Conto com teu apoio, orações, contribuições. Se inscreva em nosso canal, divulgue, compartilhe e que Deus continue abençoando a sua família, igreja, ministério, alunos e até o próximo encontro na paz do Senhor.